A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, ótimo dia. Quero compartilhar mais uma vez uma mensagem de Deus, a nossa reflexão nesse dia, que se encontra em primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e vou ler apenas 2 versículos que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém, queridos? Esta palavra do apóstolo Paulo, esta carta, o apóstolo Paulo ele escreve ao seu amado filho na fé Timóteo, e o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele está alertando os irmãos e alertando Timóteo também acerca da apostasia nos últimos tempos, né? E a igreja de Éfeso, ela foi várias vezes alertada pelo próprio apóstolo Paulo acerca dos falsos mestres e da apostasia nos últimos dias. A apostasia, ela já era uma coisa que havia naqueles dias, só que com o passar do tempo as coisas vão piorando em relação à fé no Senhor Jesus Cristo, né? Certa feita, o próprio Senhor Jesus ele falou, se porventura acharia fé na terra quando vier o Filho do Homem. Então a gente vê também que o Senhor Jesus ele também alertava os seus discípulos quanto o perigo dos falsos mestres, né, que ensinam doutrinas de demônios, né? São homens que estão infiltrados na igreja, porém que não são usados por Deus, mas são usados por demônios a fim de corromper a igreja do Senhor Jesus Cristo, motivados por intenções maléficas. E uma das coisas que evidenciam os últimos dias e a vinda do Senhor Jesus Cristo é que o nível de apostasia vai aumentando sobre a face da terra nos últimos dias. E o que significa essa palavra apostasia? Significa abandono, é um afastamento deliberado e total da fé defendida. Então, esse é um grande perigo nos últimos dias, a apostasia, o abandono da fé, né? Deixar a fé em Cristo de lado e o pior, de uma forma deliberada, né? De uma forma muito terrível. A pessoa acaba abandonando a Cristo e voltando-se para práticas pecaminosas. Muitos se apostatarão da fé nos últimos dias. Por quê? Porque irão dar ouvidos a doutrinas de demônios, ou seja, irão dar ouvidos a falsos mestres que não são usados por Deus, mas sim por demônios e pelo próprio diabo. E o pior, queridos, estão instalados no meio da igreja. Muitas igrejas por aí estão sofrendo danos com esses falsos profetas que nos últimos dias estão motivados por pensamentos terríveis, né, a fim de se autopromover, e dessa forma muitos estão desviando muitas pessoas da verdade, do verdadeiro evangelho de Cristo, da simplicidade do evangelho. Eles pregam uma coisa e praticam outra. Olha só que terrível. Como identificar esses falsos mestres? Eles pregam uma coisa e vivem outra. Vivem de hipocrisia exterior, de forma externa eles aparentam ser cristãos, mas na prática não são. Nas atitudes não são. Naquilo que falam não demonstra que são servos de Cristo. Eles sempre pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Olha só, mais um ponto. Eles conhecem a palavra de Deus, porém com motivações erradas. Dessa forma, acabam até induzindo muitos ao erro, à prática do erro. Proíbem casamentos, né? A constituição de famílias. Eles acabam ensinando, né, uma coisa que é totalmente contraditória à palavra de Deus. E a vinda de Cristo está cada vez mais próxima, queridos. Eu acredito que de todas as gerações,
eu acredito que nós estamos cada vez mais próximos da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E nós precisamos cada dia cultivar uma vida piedosa na presença de Deus. Nós precisamos ter cada dia cautela nos dias que nós estamos vivendo. Nós não podemos deixar de lado a nossa vida de oração, a nossa vida devocional na presença de Deus. Não basta só nós irmos na igreja, ouvir a palavra e sair para casa, para nossa vida cotidiana, só com aquela palavra que nós ouvimos na igreja, no culto público. Nós precisamos cultivar uma vida de oração, uma vida devocional na nossa casa, no nosso ambiente, a sós com Deus. Praticar jejum, a vida da prática do jejum, a leitura da palavra de Deus, o exercício do ministério pelo qual Deus nos chamou. Nós precisamos exercitar tudo isso na nossa vida, para que nós não venhamos decair na fé. E uma das coisas que vai fazer a nossa fé ser fortalecida em Deus é ouvir a palavra de Deus, não perder a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, né? Porque nós, certamente, se isso acontecer, nós correremos um sério risco de apostatar da fé em Cristo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos ter sensibilidade àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo nesses dias, e ouvir os verdadeiros profetas de Deus. Muitas vezes nós não iremos ouvir aquilo que queremos, mas nós iremos certamente estar ouvindo aquilo que nós precisamos da parte de Deus e dos seus santos profetas. Certa feita, o próprio Deus falou: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, nós precisamos dar crédito àquilo que Deus está fazendo, confiar no Senhor, para que tenhamos segurança, e crer nos santos profetas que o Senhor envia, para que possamos ter uma vida próspera e abençoada, enquanto aguardamos o retorno iminente do Senhor Jesus Cristo. E eu quero finalizar aqui concluindo na palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que diz assim: aquele, pois, que cuida, ou que pensa, ou que julga estar de pé, olhe que não caia. Então, tenha cuidado, tenha vigilância, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós caminhamos na cronologia de um tempo, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e te guarde nesses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por acaso você não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, né? E compartilhe essa mensagem aí, para que Deus possa estar abençoando a vida de outras pessoas também através da ministração da palavra de Deus. Seja um canal de Deus nesses dias. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Obrigado por mais uma vez gastar um pouco do seu tempo para ouvir esta palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.